no Evangelho de Jesus Cristo, que escreveu João, capítulo 3, do versículo de número 1 até o versículo de número 8. Vamos novamente repetir e ler aqui em nome de Jesus. E havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, príncipe dos judeus. Este foi ter de noite com Jesus e disse-lhe: Rabi, bem sabemos que és mestre vindo de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes se Deus não for com ele. Versículo 3, Jesus respondendo disse-lhe: na verdade te digo que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Versículo 4, disse-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Pode porventura tornar a entrar no ventre de sua mãe e nascer? Jesus respondeu: na verdade te digo que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. Versículo 7, não te maravilhes de te ter dito: necessário vos é nascer de novo. Versículo 8, o vento assopra onde quer e ouve-se a sua voz, mas não sabe de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido de novo. Podemos assentar todos em nome de Jesus. Meus irmãos, hoje nós queremos falar um pouco a respeito do novo nascimento. O texto que nós lemos, ele narra para nós o encontro de um homem chamado Nicodemos com Jesus. Quando nós olhamos aí a introdução do nosso estudo, você observa que nesse texto a Bíblia nos mostra esse encontro aí de um homem chamado Nicodemos, que desejava conhecer Jesus de perto. Interessante que o que levou Nicodemos a querer conhecer Jesus foi o desejo no seu coração. Observa, pois ele desejava conhecer a respeito da vida eterna. Havia um mistério em Jesus, ele queria desvendar esse mistério e entendeu que só Jesus podia explicá-lo. Então ele tinha dúvidas acerca da vida eterna. Ao chegar até Jesus, ele demonstra ali reconhecer, primeiro, que Jesus não era uma simples pessoa. Olha como ele trata Jesus. Ele, quando chega ali, ele reconhece Jesus como um mestre vindo de Deus. Observa o texto dizendo, e ele disse: Rabi, bem sabemos que és mestre vindo de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes se Deus não for com ele. Está no versículo 2, João capítulo 3, versículo 2. Então observa que ele reconhece que Jesus não é uma pessoa qualquer, não era uma simples pessoa. Então quando ele aproxima, ele já aproxima reconhecendo que Jesus não era uma pessoa qualquer. Quando ele questiona Jesus, Jesus respondendo a ele, nos leva a entender que um homem comum não pode entender os mistérios da salvação. A forma que Jesus se dirige a ele nos leva a entender que um homem natural, um homem comum, carnal, na sua própria natureza, não pode compreender os mistérios da salvação. Então Jesus respondendo disse no versículo de número 3: na verdade te digo que aquele que não nascer de não pode ver o reino de Deus. Nesse texto está aqui nos mostrando que os olhos de Nicodemos estavam fechados. Ele desejou, se aproximou de Jesus, questiona Jesus, mas ele não tinha a capacidade de ver, discernir os mistérios de Deus. Então observa que Nicodemos estava com os olhos fechados e precisavam serem abertos. E ali naquele instante, Nicodemos, sem entender, questiona o Senhor Jesus, dizendo: como pode um homem nascer sendo velho? Ele olhava para o nascimento natural, o nascimento comum, da procriação. Porventura pode tornar e entrar no ventre de sua mãe e nascer? No versículo 4 aí você encontra, no mesmo capítulo 3, versículo 4. Percebemos que de fato Nicodemos realmente estava com os olhos fechados. Então nos versículos posteriores aí, observa que os sentidos aí, os olhos, os sentidos estavam bloqueados para entender o que Jesus estava falando com ele. Ele não conseguia entender. Então no versículo 6 do mesmo capítulo, o Senhor mostra para Nicodemos que ele não estava falando de coisas carnais. Não estava ali falando de coisas carnais, mas sim de coisas espirituais, as quais homens carnais não podem entendê-las. Então o Senhor Jesus fala a respeito de dois tipos de nascimento. O Senhor fala do nascimento da carne e o nascimento do Espírito. O que é nascido da carne, você observa no versículo 6, o que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. Observa que o primeiro Espírito que ele fala aí é com letra maiúscula, é maiúsculo, e o segundo com E minúsculo.
Ele está dizendo que o Espírito de Deus é que pode gerar o novo nascimento no espírito do homem. Então Deus se dirigindo ao homem. No versículo 6 aí, você encontra o Senhor dizendo que o que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. Jesus estava mostrando para Nicodemos que ele tinha que se tornar um homem espiritual, pois só assim entenderia os mistérios da salvação. No livro de 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 14, se você quiser marcar aí, é muito bom, muito importante, para depois você ler em casa. Olha o que o apóstolo Paulo diz: ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque lhes parecem loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. O homem natural não pode compreender. No versículo 3, no mesmo capítulo 3, o Senhor disse para Nicodemos: você precisa, vamos dizer aí, o Senhor faz uma exclamação: você precisa nascer de novo. Você precisa nascer de novo. Na verdade te digo que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Para que o homem venha nascer de novo, é preciso se desfazer da velha natureza. Ele precisa destruir a velha natureza. Isso ele não consegue sozinho, só no Senhor. O novo de Deus se manifestará para desfazer a velha natureza do homem. Esse novo de Deus está intrinsecamente ligado à nova aliança, está ligado ao sacrifício de Cristo no Calvário. No livro de João, capítulo de número 8, versículo 32, a Bíblia diz: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Está falando da quebra, do rompimento da velha natureza do homem e da implantação, da instauração da nova natureza do Espírito de Deus. No livro de 2 Coríntios, capítulo 5, versículo de número 17, o apóstolo Paulo, ele é enfático em dizer para nós: se agora está em Cristo, nova criatura é. Uma afirmação: se agora está em Cristo, nova criatura é. E as coisas velhas já passaram, e eis que tudo se fez novo. Então o apóstolo Paulo está falando do velho homem e do novo homem. Em Cristo eu sou um novo homem, e é o que o Senhor Jesus estava querendo mostrar para Nicodemos. Observa que Nicodemos chega até Jesus impressionado pelos sinais, impressionado pelos paralíticos que andaram, pelos cegos que viram, pelos mudos que falaram, pelos oprimidos que foram libertos das opressões malignas. Ele estava impressionado pelo cenário de milagres, e o Senhor estava ali tentando mostrar para ele que o que ele de fato queria realizar era muito maior do que os sinais e milagres e prodígios que ele realizava. Ele estava falando da salvação. Observa que mais na frente, me parece que no versículo 7 ele diz: não te maravilhes de te ter dito isso, necessário é nascer de novo. Não se impressione com as manifestações. Eu preciso que você seja gerado no Senhor. E eu sempre falo aqui, é interessante dizer que para se gerar uma criança, ela é fecundada de forma profunda. É profundo. O homem, para ser gerado, tem que ser de forma profunda. Uma semente tem que ser fecundada no espírito do homem. Analisa 1 Coríntios capítulo 6, versículo 17. Há de ser que todo aquele que ajuntar com o Senhor será o mesmo espírito. 2 Coríntios capítulo 3, versículo 17, o apóstolo Paulo diz assim: ora, o Senhor é o Espírito, e aonde está o Espírito do Senhor, aí há liberdade. Então Jesus está querendo mostrar para Nicodemos que é muito mais do que ele imaginava. Então no versículo 3, o Senhor Jesus disse para Nicodemos: você precisa nascer de novo. Aí o Senhor faz essa afirmação para ele: na verdade te digo que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Para que o homem venha nascer de novo, é preciso se desfazer da velha natureza. O novo de Deus se manifestará para desfazer a velha natureza do homem. No livro de Romanos capítulo 6, versículo 6, diz a Bíblia Sagrada, olha o que diz aí Paulo escrevendo: sabendo isto, que é o nosso velho homem foi com ele que em Cristo crucificado, para que o corpo do pecado fosse desfeito, e algumas traduções fala destruído, a fim de que não sirvamos mais ao pecado. Esse não sirvamos mais aí está dizendo para que não sejamos mais escravos do pecado. Uma coisa é você ser sujeito a pecar, eu posso pecar. Outra coisa é você ser sujeito do pecado, sujeito a
pecar, quer dizer que você pode tropeçar na sua caminhada. Sujeito do pecado é estar escravizado. Você está tão algemado pelo pecado, está tão preso pelo pecado, que você não tem liberdade para sair. O vício te prendeu, tudo, a idolatria, o orgulho, a soberba te prendeu e você não pode se libertar. Mas quando eu sou livre do pecado, eu não sou mais escravo do pecado. É o que Paulo está dizendo em Romano, que quando eu sou com Cristo crucificado, o meu corpo do pecado é destruído e eu não sirvo mais o pecado. O homem precisa morrer para o pecado para nascer de novo. No livro aí, ainda, você observa aí, no livro de Romanos capítulo 6, a partir do versículo 1, nós vamos ler o texto inteiro, Paulo escrevendo, dizendo: que diremos, pois, no versículo 1, do capítulo 6, versículo 1 de Romanos, dizendo: que diremos, pois, permaneceremos no pecado para que a graça abunde? Paulo responde: de modo nenhum. Nós que estamos mortos para o pecado, como viveremos ainda nele? Ou não sabeis que todos quando fomos batizados, o batismo simboliza sepultamento em Jesus Cristo, fomos batizados na sua morte, de sorte que fomos sepultados com ele pelo batismo da morte, para que, como Cristo ressuscitou dentre os mortos pela glória do Pai, assim andemos nós também em novidade de vida. Porque se fomos plantados juntamente com ele na semelhança da sua morte, também o seremos na da sua ressurreição. Romanos capítulo 6, versículo 1 a 5. Todo homem precisa nascer de novo para herdar a vida eterna. Interessante que herança é aquilo que não me custou nada. Herança é aquilo que eu recebo posse de alguém que deixou para mim. Por exemplo, eu tenho um pai rico, e quando ele morre, ele me deixa a riqueza dele. Não fui eu que construí, não fui eu, posso até ter ajudado, mas estava de posse dele, foi debaixo da legalidade de bênção dele, do empreendimento dele, que foi construída aquela riqueza. Então, quando ele morreu, eu passei a ter direito ao que era dele. A mesma coisa somos nós. A salvação não custou o meu esforço, não custou o meu empreendimento. A salvação foi uma projeção de Deus. O plano de redenção foi um plano de Deus. E aí, Jesus faz o que? Ele morre para que eu possa herdar a salvação. No livro de Hebreus, capítulo 9, a Bíblia diz que, sendo o atestador vivo, o testamento não tem valor nenhum, mas sendo o atestador morto, o testamento passa a ter validade. Eu só pude receber o direito de herdeiro da salvação quando Jesus morreu, porque abriu-se o testamento da nova aliança, que é a aliança do sangue, que está em 1 Coríntios capítulo 11, versículo 25. Este é o novo testamento do meu sangue. Oh glória, fazer isso todas as vezes que beberes em memória de mim. Então eu passo a ser herdeiro, eu recebo a salvação. Observa aí para você entender melhor. Significado de nascer é o mesmo que ser gerado de novo. O que é gerar de novo? Eu já estou existente, eu vou ser novamente gerado à existência de novo. O que é gerar de novo? É Deus gerar um novo ser dentro do seu ser. É Deus fazer você refletir um novo propósito dele dentro do seu propósito. Então analisa aqui, o significado aqui de nascer é o mesmo que ser gerado de novo. Significado de gerar: dar a existência a, fazer nascer, procriar, gerar filho. Desta maneira entendemos que quando somos gerados de novo em Cristo, passamos de meras criaturas de Deus a filhos de Deus. Porque antes de eu alcançar a graça salvífica de Cristo, eu não sou filho, eu sou criatura, sou obra, sou feitura de Deus. Mas quando eu alcanço a salvação, eu agora passo a ser chamado filho de Deus. João capítulo de número 1, versículo 12: mas a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem em seu nome. Quem recebe Jesus, recebe o direito de ser chamado filho de Deus. Se eu sou filho, então eu passo a ser o quê? Herdeiro. Que herança, pastor, que eu recebo? A primeira grande, poderosa, infalível, sobrenatural herança que eu recebo é o direito da eternidade. O que é direito de eternidade? É o direito de viver para sempre. É o direito de não morrer mais. É o que está em 1 Coríntios capítulo 15, a partir do versículo 51, acho que no versículo 53 ou 54, quando o apóstolo Paulo disse: tragada foi a morte na vitória. Onde está a morte, o seu aguilhão? O aguilhão da morte é o pecado, mas graças a Deus que nos dá a vitória por intermédio de Jesus Cristo. É isso que ele está mostrando para Nicodemos.
A primeira herança é essa. A segunda herança que eu recebo é o direito de comportar o Espírito de Deus dentro de mim. É o direito de ser um instrumento que Deus instrumentaliza para usar na face da terra. Quando eu sou salvo, eu recebo a herança eterna, mas eu recebo o Espírito de Deus também em mim, em carne. Ele habita no meu espírito, na minha alma, mas na minha carne também, aqui na face da terra. Essa é a segunda herança que eu recebo. Depois que eu recebo o direito de filho, eu recebo o direito de herdeiro da eternidade, herdeiro de ser comportado pelo Espírito, herdeiro com o direito de comportar o Espírito de Deus dentro de mim. Terceira herança, o direito aqui de ser usado pelos dons espirituais de Deus, as riquezas dos dons espirituais, o dom da ciência, o dom da palavra, aqui o dom da cura, o dom da fé, dom da variedade de línguas, o dom do discernimento de espírito. Eu recebo os dons do Espírito, isso é herança. Além de receber a presença de Deus dentro de mim, eu sou instrumentalizado pelos dons de Deus. Esta é a herança. Depois que eu sou salvo também, eu sou constituído com o direito de viver uma novidade de vida. O que é viver uma novidade de vida? É viver uma vida nova. O que é viver uma vida nova? Vida nova, novo pensar, novo saber, novo caminhar, novo comportar. E isso é notório, isso é visível, percebível pelas pessoas que estão lá fora. É por isso que Jesus diz que não pode esconder uma cidade edificada sobre o monte. Ele diz, ó, não tem como um crente ser salvo se esconder. Onde ele passa, onde quer que ele ande, no trabalho, na escola, na rua, no lazer, onde quer que ele esteja, não tem como se esconder, porque o Senhor é notado, percebido na vida dele, nas palavras, no comportamento, nas vestimentas, nas decisões, em todos os aspectos falando. Um salvo, ele anda como salvo, se comporta como salvo e glorifica a Deus como salvo para a glória do nome de Jesus. Era o que o Senhor estava dizendo: Nicodemo, você tem que nascer de novo. Desta maneira entendemos aqui que como somos gerados de novo em Cristo, recebemos o direito de ser chamado filho de Deus. Vale também entender que os que são nascidos da carne estão mortos. O primeiro nascimento, nascido da carne, está morto. Mas os que são gerados pelo Espírito vivem para sempre. Preste atenção. O que é nascido da carne, ele vai viver no conceito da carne. Porque o homem, ele é composto de duas substâncias. Diga comigo: substância material, substância imaterial. Agora, interessante que a substância imaterial, ela é composta de alma e espírito, ela subdivide. O que é o espírito? É o sopro de Deus, é o ruar, é a vida que Deus nos deu. O que é a alma? A alma é a composição do ser. A alma é emoção, vontade e mente. O que é emoção? Sentimentos. O que é vontade? São os desejos, as decisões. Você tem direito de decidir. E o que é mente? É a nossa razão, são os nossos pensamentos. É por isso que eu tenho que ter a mente de Cristo. Então, quando nós falamos de ser gerado pelo Espírito, estamos dizendo o quê? O seu espírito humano, aí a vida é gerada de novo, a alma é gerada de novo. Ou seja, quando eu sou gerado pelo Espírito no meu ser, eu sou gerado em uma mente nova, eu sou gerado em um sentimento novo, eu sou gerado em vontades e desejos novos. O que eu antes sentia, eu não vou sentir mais, eu vou sentir algo diferente. Deus vai colocar um sentimento novo no meu coração, vai tirar o sentimento de ódio, vai colocar um sentimento de amor, vai tirar o sentimento de mentira, vai colocar um sentimento de verdade, vai tirar o sentimento de medo, vai colocar um sentimento de coragem, vai tirar o sentimento de maldição, vai colocar um sentimento de bênção, vai tirar o sentimento do pecado, vai colocar um sentimento de santidade, vai tirar um sentimento, meus amados irmãos, terreno, e vai colocar um sentimento celeste para a glória do nome de Jesus. Quando eu sou transformado na alma, eu recebo um sentimento novo, eu recebo desejo novo. Ou seja, quando eu sou nascido de novo da alma, eu recebo agora, meus irmãos, vontade nova. O que eu tinha vontade antes é substituída pela nova vontade de Deus. Deus tem vontade que o homem se prostitua? Sim ou não? Deus tem vontade que o homem adultere? Sim ou não? Deus tem vontade que o homem morra no pecado? Sim ou não? Então Deus quer que o homem pratique tudo diferente, e foi exatamente isso que o Senhor veio fazer. O Senhor veio romper a barreira pecaminosa e instaurar, estabelecer, institucionar agora a instituição
fruição da graça salvífica de Cristo para a glória do nome dele. Aí o apóstolo Paulo, escrevendo no livro de Romanos capítulo 7, versículo de número 24: miserável homem que sou, quem me livrará do corpo dessa morte? Ele estava dizendo: o meu corpo é mortal. Então quando eu sou gerado na alma, eu passo a ver e entender diferente. Aí agora em João capítulo 4, versículo 14, diz assim, ó: mas aquele que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede, porque a água que eu lhe der, se fará nele uma fonte de água que salta para a vida eterna. Oh glória! O que é fonte, irmão? É afluente, é broto de água. Está dizendo que não vai parar de brotar na sua alma a alegria, o gozo da salvação de Deus, para a glória do nome de Jesus. Você terá todas as razões para ficar triste, mas estará alegre. Você terá todas as razões de parar, mas vai continuar caminhando. Você terá todas as razões de dizer não, mas vai continuar dizendo sim para o Senhor. Por quê? Porque na sua alma está impregnado o sentimento de Deus, para a glória do nome do Senhor Jesus de Nazaré. O Senhor queria mostrar isso para Nicodemos. Um outro detalhe, irmãos, também é que filhos são herdeiros. A única maneira de alguém tornar-se herdeiro é ou por meio de testamento, ou por meio de comprovação sanguínea, ou por meio de DNA adoção. DNA ou adoção. E o Senhor Jesus, por meio do sacrifício no Calvário, nos tornou filhos legítimos de Deus. Não somos filhos, irmãos, falsificados, não somos fake news. Somos filhos legítimos, herdeiros do Senhor. O Senhor nos adotou. A Bíblia diz em João capítulo de número 1, versículo 11: veio para os que era seu, mas os seus não o receberam. Aí no versículo 12 ele diz: mas todos os quanto receberam e creem no seu nome, deu-lhes o poder de serem chamados filhos de Deus. Então, irmão, vamos lá. Por que será que o Senhor Jesus disse a Nicodemos que teria que nascer de novo? Quando Deus criou o homem, Deus o criou perfeito, não criou o imperfeito, irmãos. Inclusive Deus criou o homem sem morte, que é o salário do pecado. O homem não foi feito para morrer, mas após o pecado, o homem se encontra morto diante de Deus por causa dos seus delitos e pecados. Romanos capítulo 5, versículo de número 12: portanto, como por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, por isso todos pecaram. Ainda Romanos capítulo 8, versículo 2: porque a lei do Espírito de vida em Cristo me livrou da lei do pecado e da morte. Romanos capítulo 8, versículo 4: para que a justiça da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Novo nascimento do Espírito. Romanos capítulo 8, versículo 5: porque os que são segundo a carne inclinam para as coisas da carne, mas os que são segundo o Espírito inclinam para as coisas do Espírito. Romanos capítulo 8, versículo 6: porque a inclinação da carne é morte, mas a inclinação do Espírito é vida e paz. Observa o texto aí. Paulo está nos dizendo que quem vive segundo a carne está morto. Quem quer viver segundo a carne? Viver segundo a minha própria vontade. O que o Senhor estava dizendo a Nicodemos é que ele já era nascido, porém da carne. Você já tem vida, mas na carne. E a vida na carne, ela é temporária. E eu quero lhe apresentar uma vida que não tem tempo determinado, é eterna em Deus. Porém, aqui você observa: e quem é nascido da carne está morto, porque vive sem Deus, vive uma vida pecaminosa. Quem vive uma vida pecaminosa está morto por causa dos seus delitos. Efésios capítulo 2, versículo 1: e vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecados. Efésios capítulo 2, versículo 5: estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo, pela graça sois salvos. Efésios capítulo 2, versículo 6: e nos ressuscitou juntamente com ele, e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Não adianta, se observarmos, o Senhor Jesus faz duas expressões sobre o novo nascimento. Na primeira ele fala que Nicodemos teria que nascer de novo para ver o reino de Deus. Primeiro nascimento, para abrir a visão. Segundo nascimento, para ter acesso. Deus estava dizendo para ele: se você não nascer de novo, você não pode ver. Se você não nascer de novo, não pode entrar. Como é que eu vou entrar em uma porta que eu não vejo? A primeira obra da salvação é abrir os meus olhos espirituais para que eu veja. Olha o texto da primeira expressão de Jesus: e disse-lhe
João capítulo 3, versículo 13. Na verdade te digo, que aquele que não nascer de novo não pode ver. Como é que eu vou ver? Como é que eu vou entrar no lugar que eu não vejo? O pecado cega o homem. No livro de Isaías capítulo 59, versículo 2. Mas as vossas iniquidades faz divisão entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem seu rosto de vós, para que não vos ouça, não perceba, não veja, não sinta. A única forma do homem se apartar de Deus é por meio do pecado. Significado da palavra pecado vem do termo grego amartia. O que é amartia? É desviar o alvo. Quando Adão peca, ele desvia do propósito. Deus estabeleceu um propósito para Adão, e o propósito de Deus para Adão primeiro foi que glorificasse o nome dele. Deus criou Adão para a glória do nome dele. Isaías capítulo 43, versículo 7 diz: a todos quantos são chamados pelo meu nome, os quais criei e fiz para a minha glória. Sim, eu mesmo os fiz. Segundo, Deus criou Adão para comportar o Espírito dele. Comportar o Espírito, para que o Espírito de Deus habitasse. Ou seja, Deus criou Adão para ser a casa dele aqui na terra, e Jesus veio, restaurou esta casa para que continuássemos sendo a casa dele aqui na terra. Olha lá no livro de 1 Coríntios capítulo 6, versículo de número 19. Ou não sabeis vós que sois templo, morada do Espírito Santo, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmos? Glorificai, pois, a Deus no vosso Espírito, os quais pertencem ao Senhor. No livro de Atos capítulo 15, versículo 16, ele disse: depois disso reedificarei o tabernáculo de Davi que está caído, reedificarei das suas ruínas e tornarei a edificá-lo. Olha para você ver, Deus está dizendo que restauraria o homem, mas quando Deus cria Adão, ele cria primeiro com propósito, para glorificar; segundo, para comportar o Espírito; terceiro, para governar. O que é governar? É dominar. Deus criou o homem para dominar. Deus não criou o homem para ser dominado. O homem tinha domínio sobre a morte e sobre a vida. Ele tinha dentro do jardim do Éden a árvore do conhecimento do bem e do mal, que traria a morte. Mas ele também tinha dentro do jardim do Éden, pastor César, a árvore da vida. E o Senhor não faz restrição da árvore da vida, só faz restrição da árvore do conhecimento do bem e do mal. Ou seja, estava acessível. O homem foi criado com poder de decidir o que ele deveria escolher. Deus não obriga ninguém a andar no seu propósito. Deus, ele simplesmente te mostra as vantagens que existem no propósito. Quando ele cria um propósito para você, é dessa forma. É claro e lógico, ele vai criar meios para te conduzir ao propósito, mas ele não vai bater de frente com você e te obrigar. Ele vai criar meios onde vai levar você a tomar a decisão a estar no propósito de Deus. Então Deus não cria o homem para ser dominado, Deus criou o homem para dominar, governar. Observa bem. Mas aí o homem pecou. Deus não criou o homem também para morrer, mas o homem pecou. Quando o homem peca, a primeira coisa que ele faz é abrir os olhos para o pecado. Ele percebeu que estava nu. Segundo, escondeu de Deus. Quando a gente está em pecado, a primeira coisa que a gente quer, a gente vê, é o pecado de perto. Segundo, é esconder de Deus. Terceiro aqui, irmãos, ter medo. Senhor, eu escondi porque eu tive medo. Quarto, tentou cobrir o seu pecado com folhas de figueira, falsas roupagens, cobertura temporárias. Tentou cobrir o seu pecado com folha de figueira. Tentou cobrir o pecado, isso está falando de vestes temporárias. O que eu quero dizer para você nesta noite? Não adianta cobrir o pecado de forma temporária. Abra a caixa preta, conte tudo, diga tudo, põe tudo para fora. Provérbio capítulo 28, versículo 13 diz que aquele que encobre a sua transgressão não prosperará, mas o que confessa e deixa alcançará a misericórdia. Aí, meu irmão, o que aconteceu? Ele escondeu, teve medo, tentou cobrir de falsas roupagens. Ele recebeu o que? A maldição do pecado, a morte. Foi expulso da casa que Deus construiu para o homem morar. O homem habitava no Éden. O Éden era um jardim que estava na terra, e aí Deus criou o jardim para que o homem ali habitasse. E o homem fez o quê? O homem perdeu o direito de habitar no jardim de Deus, na presença de Deus, na casa de Deus. O pecado nos tira da presença de Deus. O pecado nos faz com que distanciemos de Deus. Observe Isaías 59, versículo 2. As vossas iniquidades faz divisão, separa o homem de Deus. Deus criou Adão para cumprir um propósito, mas Adão quis cumprir o propósito humano. O propósito da carne é o que Deus estava falando com Nicodemos. O que eu quero mostrar para você: o homem não entende, não compreende. Aquele que não nascer de novo não pode ver.
Aí observa, olha o texto da primeira expressão. Jesus respondeu e disse: na verdade te digo que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Olha o texto aí da segunda expressão. Jesus respondeu: na verdade te digo que aquele que não nascer de novo, ou seja, da água e do Espírito, não pode entrar no reino de Deus. Como é que eu vou entrar num lugar que eu não vejo? Tem muita gente que não está conseguindo ver, entender, perceber o propósito de Deus, porque o pecado não está deixando. Ele precisa nascer de novo, e para nascer de novo ele tem que se cravar na cruz com Cristo. O nosso velho homem tem que ser crucificado. Quando nós aceitamos Jesus, irmão, nosso livre-arbítrio também é crucificado. Eu não vivo mais a vontade da carne. Gálatas capítulo 2, versículo 20, o apóstolo Paulo disse para nós: não mais vivo eu, mas Cristo vive em mim, e a vida que eu vivo agora na carne, vivo-a na fé do Filho de Deus. Quando eu sou crucificado, eu não vivo mais a minha vontade. Eu odeio, mas eu tenho que perdoar. Eu não gosto, mas eu tenho que aprender a gostar. É desse jeito. Eu não me doava, mas agora eu tenho que aprender a me doar. Por quê? Porque o novo de Deus está dentro de mim, e o novo de Deus vai na contramão da velha natureza do homem. A velha natureza do homem o coloca no inferno, mas a nova natureza de Deus o coloca no céu, para a glória do nome de Jesus. Jesus fala de ver e de entrar. Ver, poder da visão. Poder, capacidade do fazer, capacidade do ser, capacidade do adquirir, né? O poder da visão me permite vislumbrar. Oh glória! Quando a graça de Deus é manifestada em nós por intermédio do Espírito Santo, João capítulo 16, versículo 8, quando ele vier, convencerá o homem do pecado, da justiça, do juízo. Oh glória! O Espírito de Deus tem esse poder. E outra coisa, ele não abre os teus olhos para fora, ele abre os teus olhos para dentro. Você vai enxergar primeiro. Quando a sua visão for restaurada, você vai conhecer Deus. Olha o que aconteceu com Isaías. Isaías conheceu Deus. Ele conheceu Deus. A Bíblia diz: no ano em que morreu o rei Uzias, Isaías capítulo 6, versículo de número 1, né? No ano em que morreu o rei Uzias, eu vi quem? O Senhor. Segundo, ele conheceu o lugar que Deus habita, a casa de Deus, assentado sobre um alto e sublime trono. Terceiro, conheceu que Deus tinha uma comitiva de anjos que o acompanhava, um exército poderoso. O seu séquito enchia o templo. Oh, glória! E ele conheceu também que lá na casa de Deus existe adoração. E a Bíblia diz que os serafins voavam. Cada um tinha 6 asas. Com 2 voava, com 2 cobria o rosto, com 2 cobria os pés. Ou com 2 cobria o rosto, com 2 cobria os pés, e com 2 voava. E com a boca glorificava: Kadosh, 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 Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. E ele conheceu que Deus não tinha domínio só no céu, tinha domínio na terra também, porque ele disse que os umbrais das portas do templo que ele estava se movia, se balançava com a voz do que clamava. Você já morou em uma casa de laje, e quando tem uma festa em cima, o que acontece? Você ouve os batidos dos pés, ó, a bagunça toda ali em cima acontecendo. Sabe o que eu estou dizendo para você? Quando a igreja começa a mover o céu, ela começa a sofrer o barulho do céu se movendo sobre a terra. Nós queremos ver Deus mover sobre a igreja, mas nós não estamos fazendo por onde. Nós precisamos aprender a perfeita adoração, a perfeita glorificação ao Senhor, para que o Senhor manifeste a glória dele sobre a face da terra. Os serafins clamavam e a terra se movia. Então Isaías conheceu Deus, todos os aspectos. Aí segundo, ele conheceu quem? Ele. No dia que eu conhecer Deus, eu vou descobrir quem eu sou. No dia que eu descobrir quem Ele é, eu descubro quem eu sou. Nicodemos, ele achou que Jesus era só um realizador de milagre. Jesus disse para ele: eu não sou só um realizador de milagre, eu sou a porta para a eternidade. Eu sou o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Eu sou o divisor de águas. Eu sou o que vai cumprir a lei e vou estabelecer a nova aliança, a aliança da graça, a aliança do sangue que coloca o homem na eternidade. Isaías conheceu Deus, conheceu. Aí no dia que Isaías conheceu Deus, um foco de luz se acendeu dentro da alma de Isaías. O ser, a mente, as emoções, as vontades se acendeu dentro de Isaías. Aí ele olha e diz assim: ai de mim, ai de mim, que vou perecendo, ou seja, vou morrer. E os meus olhos, ó, a visão, diga comigo, a visão, os meus olhos viram o Rei, o Senhor.
Então, quando Nicodemos encontra o Senhor, diz: olha, na verdade eu te digo que aquele que não nasceu de novo não pode ver. Deus está falando do poder da visão. A visão do homem precisa ser aberta. O Senhor Jesus estava dizendo a Nicodemos que, embora ele achasse que estava enxergando, estava cego para as coisas de Deus, pois o mesmo só estava enxergando as coisas da carne. Quando ele diz assim: olha, pode o homem porventura entrar no ventre da mãe e nascer de novo? Eu só conseguia ver isso. Mas o Senhor disse: olha, na verdade te digo que aquele que não nascer de novo não pode entrar. Continua cego, não pode ver, não pode entrar. Para entrar eu preciso ver. Isaías teve a visão restaurada. Ele viu ele. Se tem uma coisa que o Espírito Santo de Deus não vai fazer acerca de você, é negar de fato quem você é. No dia que o Espírito Santo de Deus entrar dentro de você, ele vai dizer para você quem verdadeiramente você é. Agora cabe a você arrepender ou não, mas é ele que vai dizer. Ele vai dizer: se você é pecador, ele vai dizer é pecador. Se é mentiroso, vai dizer é mentiroso. Se você é enganador, é enganador. Se você é idólatra, vai dizer é idólatra. Se você é iracundo, vai dizer é iracundo. Se ele vai dizer tem raiz de amargura, tem raiz de amargura. Ele não vai negar acerca de quem você é. Aí Isaías descobriu quem era ele. Aí depois descobriu o meio. Ai de mim que vou perecendo e habito no meio. Oh glória, aleluia. Quando eu tenho a minha visão restaurada, eu descubro qual é o meio que eu posso viver. Sim ou não, irmãos? No livro de Salmo de número 1: bem-aventurado aquele que não anda segundo em conselhos dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes tem um prazer na lei do Senhor, e na lei do Senhor medita de dia e de noite. O que eu quero dizer para os irmãos, eu tenho que analisar: eu posso permanecer aqui? Uma coisa é passar, uma coisa é permanecer. Eu sempre falo aqui, vou voltar a dizer: o povo está deixando o lugar mudar o conceito de fé que ele tem. Os crentes hoje vão para a academia e muda a forma de ser. Vão para a praia, muda a forma de ser. Vai para um aniversário, muda a forma de ser. Ele vai para a praça, tem que mudar a forma de ser. O que o Senhor está dizendo: você não está tolhido, você não está impedido de ir a nenhum desses lugares. Mas se for para a academia, vá como crente. Se for para a praia, vá como crente. Se for na praça, vá como crente. Se for passear de férias, vá como crente. Mas o problema é que os crentes, ele quer deixar a identidade dele na igreja e quer portar outra identidade lá fora. Mas eu não posso mudar a foto da minha documentação. Se tem o meu nome, tem que ter a minha foto. O Senhor está dizendo: se vocês dizem que são chamados pelo meu nome, não podem ter vergonha de militar com a minha característica de crente. Eu falo direto aqui sobre o militar, não é? Interessante. O soldado, preste atenção aqui, irmãos. O soldado, quando se alista no exército, que ele se apresenta no quartel, quem é que decide a cor da farda que ele vai vestir? A instituição, o comandante. Quem é que determina o modelo da farda que ele vai vestir? O comandante. Quem é que determina a forma que o cabelo dele vai ser cortado? O comandante. E o sistema, irmão, não adianta. O sistema cristão é militar. Paulo chega a dizer a Timóteo que qualquer que milita não se embaraça com o negócio dessa vida, a fim de agradar aquele a quem o alistou para a guerra. Porque quem é militar não tem coroa, não tem condecoração, se não ser militar legitimamente. Ele diz assim: o sucesso, a vitória, a glória do crente é o soldo de Deus na vida dele, é a militância de Deus na vida dele, é a representação de Deus na vida dele. E o que é o uniforme do crente? Santidade. O que é o uniforme do crente? Vigilância. O que é o uniforme do crente? Obediência. O que é o uniforme do crente? Vida espiritual. O que é o uniforme de crente? Oração. O que é o uniforme de crente? Leitura, absorção e prática da palavra. O que é o uniforme de crente? Evangelismo. O que é o uniforme de crente? É congregar. O que é o uniforme de crente? É obediência. O que é o uniforme de crente? É ser usado pelo Espírito Santo. É o que cobre o crente na terra, o que leva o crente a representar Jesus. Mas todo aquele que é nascido de novo, ele vê e acessa. Ele vê e acessa. Tem muita gente que está aqui na igreja, mas não consegue ver, está do lado de fora, ainda não entrou no propósito, ainda não alcançou o propósito, ainda não se envolveu no propósito. Mas nesta noite, eu estou aqui como profeta de Deus para te dizer: Deus te levou a um novo nascimento, você é nova criatura no Senhor. Era o que Deus estava falando com Nicodemos. Aleluia. E para finalizar, quem é nascido de novo, sente a presença do Espírito Santo. No versículo 8 ele diz assim: olha, Nicodemos, o vento sopra por onde quer, ninguém sabe de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido de novo. Preste atenção.
Primeiro, quem é nascido de novo, sente a presença do Espírito Santo. Segundo, quem é nascido de novo, ouve a voz do Espírito Santo. Quarto, quem é nascido de novo, vê as obras que o Espírito Santo de Deus faz. Quem é nascido de novo, tem a vida completamente transformada, dirigida pelo Espírito de Deus. Primeiro, quem está vendo o vento aí? Se você está debaixo do ventilador desse, você está vendo o vento? Vê? Mas sente? Ouve o barulho? Vê as obras que ele faz dos cabelos se balançando, a roupa balançando aí, o vento trabalhando. Isso é o Espírito Santo de Deus. Você não vê, mas sente. Você não vê, mas ouve. Você não vê, mas vê as obras que Ele realiza. Era o que Deus estava dizendo. Ora, Nicodemos, você não vê, mas Ele é real, Ele fala. Você não vê, mas Ele é real, você sente. Você não vê, mas Ele é real, Ele opera, Ele faz, Ele realiza milagres, obras, para a glória do nome de Deus.